romper. Insista até romper. Diga para a pessoa do seu lado, insista até romper. Insista até romper. Nós estamos no 4º capítulo. O 1º capítulo, o pastor Ananias trouxe uma palavra. Ele entregou aquele cálice com óleo em forma da cruz. Ele trouxe sobre o poder que nasce da intimidade. Não sei se você lembra, a gente vem construindo. Primeiro, identidade. Depois, autoridade. E agora, por fim, poder. Pastor Ananias trouxe uma palavra, o poder que nasce da intimidade com Deus. Pastor Harold trouxe uma palavra aqui sobre a graça que nos empodera, que nos dá poder para vencer na nossa fraqueza, que ele se faz forte. Pastor Edivaldo trouxe a 3ª mensagem sobre Zoe, a vida abundante pelo poder do Espírito. Andar no poder, andar no Espírito, andar na carne. Foi isso que ele ministrou semana passada. E hoje, insista até romper. Pastor, eu já vim nos 4 domingos e não aconteceu nada. Insista até romper. Pastor, é o 1º domingo que eu venho, então você veio no culto que você vai sair daqui hoje instigado a perseverar. Pastor, hoje eu vim querendo largar os bets, nem sei se existe essa expressão. Vendo no culto errado. Hoje é o dia de insistir até romper. Amém? Se você é casado há mais de uma semana, você já sabe que precisa insistir até romper. Existem momentos que precisa de perseverança. Abrir um CNPJ, abrir uma empresa, ministério, criança, você que tem filho, ou você que já tem netos, parabéns, você é um herói de chegar até tal fase. Mas insistir até romper. E eu quero ler com você 3 versículos. Nós vamos ler 3 textos. Nós vamos ler Atos, daí a gente vai para 1 Coríntios e volta para Atos. E eu quero que você preste atenção no que eu vou ler e você vai entender sobre a série Poder. O que a Bíblia fala sobre insistir até romper? Atos 1, versículo 3. As minhas palavras normalmente são expositivas. Eu gosto de pegar um texto e mergulhar a fundo. Essa vai ser mais uma mensagem temática, com pontos, com temas, e nós vamos passear e ler vários versículos. O primeiro deles, Atos 1, 3 a 5. A Bíblia diz assim: a estes também, Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus depois de ressurreto. Agora vem comigo para 1 Coríntios 15, 5 e 6. 1 Coríntios 15, 5 e 6. Veja que interessante o que está escrito nesse texto. 1 Coríntios 15, versículo 5. Jesus apareceu a Cefas e depois aos 12. Versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez só, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Quantas pessoas? Fica a dica. 500. Volta comigo para Atos 1 agora. Atos 1. Se você não... Pelo menos vai rodar o teu dedo ali na tela do celular ou na Bíblia de papel. Atos 1,15. Veja o que está escrito aqui. Naqueles dias, Atos 1,15, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse... Aqui segue o discurso dele. Quantas pessoas? Cadê os 380? Como pode? Jesus ressuscitou e apareceu para 500 de uma vez só. No dia mais importante da história do universo, o dia do Pentecostes, 120 pessoas estavam lá. Cadê os 380? A Bíblia não deixa claro, não é possível afirmar que eles estavam todos juntos, que Jesus tinha dito a mesma frase, mas fato é que Jesus apareceu para muitas pessoas. E a ordenança foi: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês serão revestidos de poder. Quantos tinha? 120. Insista até romper. Queridos, a perseverança é um segredo da vida cristã. Da vida como um todo, na verdade. Mas na vida cristã, mais ainda. Quantas pessoas que desanimam, ou deixam de acreditar, ou começam a duvidar num culto que a coisa não acontece, num culto que não sente um friozinho, no culto que às vezes acaba a luz. Insista até romper. Pergunto para você, o que aconteceu com as 380 pessoas? Como pode?
que elas tinham para fazer de tão importante que não estavam no dia do Pentecostes? A Bíblia mostra, de Gênesis a Apocalipse, homens e mulheres de Deus que venceram porque perseveraram. Noé, 100 anos fazendo uma arca, sem nunca ter visto chuva. Pense em um negócio que insistiu até romper. Nós temos várias passagens na Bíblia sobre pessoas que insistiram até romper. O Bartimeu, o cego, em Marcos, que ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão diz: fica quieta, fica quieta. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele insistiu, insistiu, insistiu. Jesus chamou. A mulher cananeia, é um diálogo curioso, Mateus 15. Ela chega até Jesus e Jesus nem responde a mulher. Fica no vácuo. E quando Jesus responde, ele ainda é meio grosso, fala: não, o pão é para os filhos. E ela responde, você conhece o texto, mas até das migalhas os cachorrinhos comem ao pé da mesa. Jesus termina essa conversa dizendo: grande é a tua fé. Insista até romper. Queridos, a minha oração é que esse mês de agosto, esse segundo semestre, todos nós possamos insistir até romper. É uma palavra que eu recebi e eu tenho compartilhado, tenho orado. Deus, não permita que eu desista no meio do caminho. Tinha um pastor amigo meu que sempre dizia: na próxima curva, Andrés, na próxima curva. E quantas vezes antes da curva a gente desiste? Hoje não é o dia de desistência, hoje é o dia de insistir até romper. Tem outros textos, Gênesis 32, Jacó lutando com o anjo, Elias orando por chuva, você conhece? Ele ora, o servo vai lá ver: a chuva chegou? Não, volta. Ora mais um pouco, chegou a chuva? Não, 6 vezes. Na 7ª vez, o servo volta. Eu vejo a nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias diz: ei, vai chover. Prepare as coisas que vai chover. Então, Josué e Jericó, 6 dias dando voltas. No 7º dia, deu 7 voltas em volta da muralha. De repente, sem arma, sem canhão, sem bazuca, as muralhas caíram. Insista até romper. Esse é o tema da mensagem de hoje. Pastor, eu quero receber o poder de Deus. Nós vamos orar hoje para que todos aqui saiam empoderados pelo Senhor. Mas às vezes o que nos falta é insistência. Quer ver um exemplo? Aqueles que hoje são casados, pense em alguém que insistiu para casar. Certeza, você, homem, mandava mensagem, carta, não sei, os mais antigos, carta, né? Insistia, até que de repente ela aceitou sair com você. Aleluia. Alguns estão rindo porque foi assim. Mas insista até romper. Os filhos, nem sempre é simples, não existe manual de instrução. Insista até romper. A Bíblia é repleta de homens e mulheres que insistiram até romper, e o poder de Deus não é para quem apenas começa, é para quem termina, quem persiste, quem permanece. Outro exemplo, escola de inglês. Rapaz, pense no negócio desafiador, você já começou 28 vezes a escola de inglês e não terminou nenhuma. Academia, curso de culinária. Queridos, a Bíblia mostra que melhor que começar empolgado é terminar bem as coisas. Muitas pessoas começam empolgadas, muitas coisas, projetos, trabalhos, empresa, mas de repente as coisas não acontecem como esperava e murcha. A minha oração é que nós aqui como igreja sejamos aqueles empolgados até o final, que o que Deus colocar na tua mão vai prosperar em nome de Cristo Jesus. Pastor, mas ainda não prosperou, continue crendo. Pastor, ainda não aconteceu, permaneça. Esse é o ponto da nossa mensagem. Eu quero ler com você alguns exemplos bíblicos. Como pode 380 pessoas desistirem de estar no cenáculo? E eu procurei no Novo Testamento, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, algumas características que podemos aplicar para nós em 2026, para que a gente fique longe disso. Mas também procurei características dos 120 que permaneceram. Eu quero encerrar com esse ponto. Que a gente seja aqueles que permanecem até o fim. Insista até romper. Não pare antes, um passo antes do seu milagre. E eu vi no material a historinha de um pai fazendeiro que vai começar a sua lavoura e na época seca. E agora ele diz para os seus filhos, adolescentes: acabou a água. A gente precisa cavar para achar água. E os meninos começam empolgados. E vai um cavando e vai outro cavando. Primeiro dia, segundo dia, até que o terceiro dia um olha para o outro. Ele cavou mais que eu. Vou trocar de lugar. Ele começa a abrir outro buraco. E outro, só vendo pedra, terra, troca. Outro dia dizem: não, embaixo da árvore é mais fofinho. Ele vai para baixo da árvore, começa outro. Não, achei outro lugar melhor. Passa-se alguns dias, o menino que permaneceu no mesmo lugar encontrou água. Aquela festa. E o pai fala: você não deixou de encontrar água para o outro, porque você cavou pouco. Você cavou 5 poços, 5 buracos.
Só que o teu irmão, ele cavou em um bem profundo. Que a gente possa ser profundo em tudo que a gente faz. Eu creio que Deus tem um outro nível, algo mais profundo para mim e para você. Aqui na igreja mesmo, como ministério, como família, como milagre, como chamado, Deus tem coisas maiores para todos nós aqui. Seja no teu trabalho, na tua empresa, Deus tem. Então, que a gente possa fazer exatamente isso, que a gente permaneça no propósito, no sonho, no relacionamento, no ministério, no chamado. E o primeiro ponto, a primeira reflexão que eu quero fazer, vem comigo na história. Imagine o cenáculo, o 120 ali. Não foi fácil. Talvez tinha mais pessoas. A Bíblia mostra que foram 10 dias, do dia que Jesus foi para o céu até o dia que o Espírito Santo veio. 10 dias. Imagine o segundo dia. Puxa, acho que a gente entendeu errado. Será que era aqui mesmo? No quarto dia, não, acho que está errado. Vamos embora, não era aqui. O que vai acontecer? Sempre tem aquele mais agitado, que fica nervoso mais rápido. E agora? Vamos embora. Não fica. Jesus mandou, mas e agora? 8º dia, acho que não é. Até que no 10º, Atos 2 acontece. O Pentecoste veio do céu, um sol extraordinário, que inundou aquele lugar. Mas o que fez com pessoas desistissem? Eu e você não somos diferentes dos 120, nem dos 380. Por quê? Explico. Você e eu estamos exatamente na mesma fase, entre a promessa e o cumprimento. Sim ou não? Você não tem promessas de Deus que ainda não se cumpriram? Ou só eu? Sim ou não? Promessas que ainda não aconteceram. E elas vão se cumprir. Você e eu estamos no meio aqui, nesse meio do caminho. E eles estavam no meio do caminho. E eu quero começar com aqueles que desistiram, para a gente aprender o que não fazer. Como pode faltar esse dia? A primeira coisa é a comparação. Para você levar para sua casa, fuja da comparação. Como pode eles terem desistido? Eles compararam. A comparação, ela segue todas as crianças, desde o mais novo até o mais velho, todos os adultos. Hoje em dia, ainda mais com as redes sociais, você compara as férias. Puxa, mas eu fui para Caiobá, ele foi para Balneário. Eu fui para Miami, ele foi para Dubai. Amém, aleluia. As comparações. Compara carro, você cresce, compara o corpo, você cresce, compara a casa. Queridos, fuja das comparações. Quer ver de onde eu tirei, de onde o Espírito Santo me mostrou esse pensamento? Está escrito em João 21, 21. Aqui é Pedro e João conversando com Jesus. Dos discípulos que seguiam Jesus. A comparação, de repente, chegou ali. Tem vários textos, mas eu quero meter a esse. Fuja da comparação. Esposa, não permita que teu marido compare. Às vezes a empresa, o trabalho, o casamento. Marido, não permita que tua esposa caia nessa armadilha de comparação. Mas olha que interessante que está escrito nesse texto que eu vou ler com você. João 21, 21. Senhor, e quanto a este? Respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a você, segue-me. Deixa eu explicar para você. João 21 mostra. Jesus já tinha ressuscitado, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Pedro estava no momento intenso da sua vida. Ele tinha negado Jesus, Jesus tinha morrido, Jesus tinha ressuscitado. E aqui, Jesus tinha feito aquelas 3 perguntas. Pedro, você me ama? Sim. Você me ama? Sim, você sabe que eu te amo. Você me ama, cuida das minhas ovelhas. Só que Jesus ainda revela para ele como seria o fim da sua vida. Você vai sofrer pelo meu nome. Imagine que sensação você é reconciliado com Jesus, mas agora Jesus fala algo que não deve ter sido muito bom de ouvir. Você vai sofrer pelo meu nome. Glória a Deus. E ele olha o que está aqui, João 21, 21, e ele vê João atrás, ou do lado, enfim. E quanto a esse? Ele vai sofrer igual eu? A comparação. Jesus, e quanto a Marcelo? Como é que vai ser? E quanto a Will? Queridos, fuja da comparação. O que Jesus faz? Ele responde, ei, siga-me. Quanto a você, segue-me. Queridos, quando a gente cai na comparação, o nosso foco deixa de ser Jesus Cristo e se torna uma pessoa. Eu me comparo com algum outro pastor, o meu foco se torna aquela pessoa e não Jesus. Fuja das comparações. As comparações, elas são danosas. Pastor, mas por que minha empresa não cresceu? Eu tenho o mesmo trabalho que essa pessoa. É Deus. Mas fuja das comparações. Eu quero deixar isso bem claro, que uma das coisas que fazem uma pessoa deixar de insistir é a comparação. Mas o casamento e a saúde, queridos, negue-se a cair nessa armadilha. Essa semana perceba, às vezes você sai do teu trabalho e você já começa a olhar o Instagram, o que essa pessoa fez no trabalho. Ou pastores que saem do culto e começam a olhar o Instagram do outro da igreja. Nossa, e você cai numa comparação. Mais pessoas, menos pessoas, isso não interessa. Quanto a você,
siga-me. Queridos, que eu e você possamos olhar para quem? Para Jesus Cristo. Fuja da comparação. Tua família é perfeita, Deus te deu. Teu maridão aí é maravilhoso, foi Deus quem te deu. A tua esposa é sensacional, foi Deus quem te deu. Os teus filhos, Deus que deu. Fuja da comparação. A igreja que você está, o ministério que você tem, a comparação. E quanto a este, Jesus diz, ei, siga-me. Que a gente possa parar de comparar. A comparação, ela gera frustração. É o que a gente mais vê nos dias de hoje. Adolescentes se comparando com pessoas famosas, que nem sabem que acompanham, mas sofrendo com tristeza, depressão, insônia, porque ficam ali. Ei, foque em Jesus Cristo. A Bíblia é cheia de momentos assim, Gênesis 4, Caim e Abel. Nós temos também Lucas 15, o irmão mais velho do filho pródigo. Nós temos Mateus 20, os trabalhadores da vinha. Sempre a comparação, ela atrapalha o propósito de Deus. Então fuja da comparação, que eu e você possamos focar em Jesus. Eu lembro, já contei essa história, eu tocava muito bateria na igreja quando era adolescente, até um dia que chegou um outro baterista, mais velho, só que pior que eu. Eu falei, nossa, agora eu era o cara. E ele era muito ruim. E de repente, Deus vai tratando desde a criança. E ele é na escala, e vai na escala, e eu fico de fora, Mas daí, a minha oração sempre foi um pedal duplo. Era uma peça que colocava na bateria. E eu orava, jejuava e clamava. Quem ganhou o pedal duplo primeiro dos pais? O rapaz. Eu falei, Deus, e agora? E ali, eu lembro que, criança, eu aprendi, por que você está se comparando? Quem disse que você é melhor? Ou mais especial? Mas são experiências assim que nos marcam. Então, você, empresário, preste atenção às comparações. Você, marido, preste atenção às comparações. Esposa, preste atenção às comparações. É a pior coisa que existe. A segunda coisa, eu não quero demorar porque nós temos a ceia para celebrar. A comparação. A segunda, distrações. Por que eles não estavam lá no cenáculo? Distrações. Quer ver um exemplo? Marta e Maria. Você conhece a história, não preciso ler o texto, mas está escrito em Lucas 10. Marta andava distraída em muitos serviços. Queridos, as distrações nem sempre vêm com roupa de pecado. É pecado, por isso se distraiu. Não. Às vezes é uma coisa boa que aconteceu, mas a gente se distrai com tantas coisas. O nosso mundo tem tantas belezas, tantas coisas. Insista até romper. O poder de Deus é para aqueles que perseveram. E às vezes a gente se distrai. Às vezes uma promoção que acontece, uma casa no campo, mais uma casa no campo, mais uma casa na chácara, mais uma casa na praia. Quando vê, esquece de quem deu, foi Deus. Então, as distrações, Marta e Maria nos ensinam exatamente isso. Marta andava distraída em muitos serviços. Versículo 42, Jesus responde, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria escolheu a boa parte. Queridos, que a gente possa evitar as distrações. E eu vou orar aqui no final do culto, que se existe alguma distração na sua vida, alguma coisa que está distraindo você do seu foco, do seu chamado, do seu trabalho, isso vai ser vencido em nome do Senhor Jesus. Mas as distrações, elas aparecem com o trabalho, com as redes sociais, com a agenda, excesso de atividades. E quando vê, a família ficou de lado, Jesus ficou de lado, o trabalho, enfim, a saúde. Presta atenção com as distrações. A terceira coisa, eu quero ser rápido, o desânimo. Queridos, volta comigo na história. 120 permaneceram, 380 não estiveram. O desânimo bateu. O desânimo às vezes não chega. Quando você está ali insistindo e não acontece. Insista mais um pouco e não acontece. O desânimo chega com uma palavra, com um pensamento, algo suave. Eu falei que não ia dar certo. Ei, não desanime. Ontem, enquanto eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo me inquietou para dizer exatamente essa palavra. Não sei para quem, mas hoje você não vai sair daqui desanimado. Pastor, mas não aconteceu ainda. Não desanime. Não desanime. Já andou com pessoas desanimadas? É muito difícil. A pessoa só olha para baixo, só reclama. Ande com pessoas animadas, venha para a igreja. Aqui o pessoal é animado. Vicente e Célia. Você sai daqui pronto para derrubar uma muralha. Mas perceba o desânimo e manda embora. Esses 380 desanimaram. Lucas 24 é muito simples. Quando os discípulos estão a caminho de Emaús. Discípulos que andaram com Jesus. Sexta-feira Jesus morreu, domingo estão fugindo, porque desanimaram. Quem aparece? Jesus Cristo. Queridos, hoje Jesus está nesse lugar para levantar aquele que está desanimado, seja com casamento, seja com empresa, com a igreja. É uma noite de ânimo. A Bíblia fala em Josué 1:9, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. Josué 1:9.
Seja forte e corajoso, não tenha medo e não desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A quarta coisa é o medo, mas a quinta coisa que eu quero deixar bem claro, e nós já vamos para a parte final dessa mensagem, são expectativas frustradas. Eu li rapidamente o texto dos discípulos indo para Emaús, porque eles tinham expectativas. Jesus vai ser o Redentor, Jesus vai pegar em espada e a gente vai se tornar poderoso, vamos destruir o exército inimigo. E Jesus fez o quê? Morreu na cruz. E agora foi sepultado num túmulo emprestado. Eles tinham uma expectativa e foi frustrada. Queridos, quantos de nós já tivemos expectativas frustradas? Seja de um sócio, seja de um relacionamento, seja de um pastor, seja de uma pessoa. Queridos, a boa notícia é que Deus não mente. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E às vezes a gente coloca uma expectativa muito alta. E Deus está colocando, ei, vem comigo. E eu vou orar também para que, se existe alguma expectativa frustrada, que trouxe algum trauma, alguma trava, hoje isso aí vai sair da sua vida, em nome de Jesus. Mas as expectativas frustradas, o medo, a insegurança, e isso nos paralisa. E quando Jesus, em João 6,60, ele traz um discurso pesado. E eu quero ler com você, eu já vou para o último ponto. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? João 6,60. João 6,66. Olha o que acontece depois que Jesus faz um discurso, uma mensagem. À vista disso, muitos dos discípulos o abandonaram e não andavam com ele. Como pode? Não era a multidão que foi embora, eram os discípulos que deixaram. Porque tinha uma expectativa. Se você ler João 6, eles esperavam de fato um Jesus que pegasse espadas, que restaurasse a ordem, mas Jesus fala de cruz. Não, mas não era isso. Não, Jesus, vamos pegar a espada, vamos montar um exército. Jesus fala de coroa de espinhos. Não, Jesus, mas você não entendeu. Jesus fala que vai morrer. Expectativas frustradas. E os discípulos, alguns foram embora. Eu quero dizer para você, não vá embora. Não abandone. Não abra mão do que Deus já entregou para você, para tua filha, para teu filho. Não abra mão. Às vezes as expectativas, os resultados não aconteceram ainda. Lembre-se. Existe um processo, existe um trabalhar, existe a perseverança. Não é assim no teu trabalho, na tua empresa? Casamento, filhos. Então, como pode? Os 120, os 380 não foram? Comparação, distração, desânimo, medo e expectativas frustradas. Mas agora eu quero me ater ao texto. O que os 120 fizeram que continuaram no cenáculo? E aqui o caminho para o final. Para você anotar e para levar para sua casa. Porque você faz parte dos 120. Amém? Nós somos a igreja que permanece, que crê no Deus Todo-Poderoso. Como pode? 380 não vieram, você já aprendeu. E os 120 que permaneceram? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você, Atos 1:8, é quando Jesus fala. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Pastor, como é que eu permaneço? Pastor, me dá a dica, como é que eu faço para permanecer? Eu estou a ponto de abrir mão do trabalho. Primeira coisa, crer, acreditar em quem fez a promessa. Quem fez a promessa para você? Deus, Jesus Cristo. Acredite em quem fez a promessa. Imagine os 120 no cenáculo, mas foi Jesus que falou. Vamos ficar. Não, mas foi Jesus que falou. Permaneça. Os 120 permaneceram porque eles creram em quem falou. Mais do que a promessa, é quem prometeu. É Deus. Pergunto mais uma vez, você tem promessas de Deus na sua vida? Sim ou não? Quem prometeu? Deus. Continue crendo. Essa semana eu ouvi de um empresário muito forte, muito exitoso no seu trabalho, já com mais de 70 anos, ele disse, Andreas, o que você está vendo hoje aqui na minha empresa, no meu negócio, é cumprimento de promessas que eu ouvi quando eu tinha 14 anos de idade. Num culto como esse, normal, Deus falou para mim, você vai prosperar muito. Eu vou te dar isso, e você vai abençoar milhares de missionários. Queridos, ele tem 70 e ele recebeu essa palavra com 14. Mas quem prometeu? Deus. Quem promete é Deus. O ser humano, o homem, ele mente. Talvez você já foi alvo de uma mentira. Prometeu algo e não aconteceu. Ou só eu que fui alvo disso. Promete alguma coisa e não acontece. Com Deus, não. Creia em quem prometeu. Essa é uma noite, eu creio, antes de você ir dormir, antes de você comer a tua pizza, o teu pão francês, não sei o que você come antes de dormir.
Abra o seu caderninho de promessas. Lembre com seu esposo, com sua esposa, promessas que Deus tem. Às vezes a tua avó liberou uma promessa. Às vezes um pastor e você, ainda isso não aconteceu. E nós vamos orar. Porque eu creio que em 2026 ainda existe espaço para o milagre. Existe tempo para a promessa se cumprir. Quer ver um exemplo bem simples, bem pedagógico que aconteceu lá em casa? Acreditar em quem fez a promessa. Eu já estou caminhando para o final. A gente viajou, nossas crianças pediram um Lego. A Laura pediu um Lego, Arthur. E eu falei no meio da viagem, numa das ligações, compramos o Lego, achei o Lego. Ah, que legal. Pensa alguém empolgado, não tinha visto o Lego. Eu não tinha voltado, e ele já dizia para todo mundo, eu vou ganhar um Lego, eu vou ganhar um Lego, porque eu vou ganhar um Lego, porque eu vou ganhar um Lego. Porque ele acreditou em quem prometeu. Queridos, a gente cresce e deixa de acreditar em quem prometeu. Acredite em quem prometeu. Quer levar 2 versículos para casa? Esse você anota e leva e cola na tua geladeira. Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Ou tira a foto para você lembrar. Veja que interessante esse texto. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa? Deus. Quem é fiel? Deus. Queridos, Hebreus 10, 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Leve isso para a sua semana. Pai, o Senhor prometeu, insista até romper. Peça, tipo aquela criança insistente, Jesus, 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 Pai, Pai, Pai. Ele é fiel. Outro texto para você levar para casa, 1 Tessalonicenses 5, 24. 1 Tessalonicenses 5, 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quem chama? Deus. Quem é fiel? Deus. Quem vai fazer? Deus. Aqui está, 1 Tessalonicenses 5, 24. Grude na tua geladeira essa semana. Deus, eu creio. Acredite em quem prometeu. Que nós possamos viver isso em 2026, esse segundo semestre. Insista até romper. Pastor, mas ainda não aconteceu. O meu ministério, eu estou há tanto tempo, ainda não floresceu. Insista até romper. Não abra mão do que Deus já te entregou. A segunda coisa, caminhando para o final. Os 120, eles entenderam o chamado. Jesus foi muito claro, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos. Queridos, às vezes a gente precisa ouvir mais, entender, deixar claro. Deus, o que o Senhor quer? Obedeça. Vai parecer estranho? Talvez. Ser cristão é um pouco estranho. Mas você obedece. E você entende o chamado. Queridos, o poder que vem do alto, gerado na intimidade, o poder, a vida Zoe, insista até romper. Insista até romper. Às vezes, eles estavam ali focados, insistindo, perseverando, porque eles entenderam o chamado, ficaram. Atos 1 fala, a terceira coisa, eles perseveraram em oração. No mesmo capítulo. Atos 1,14, todos esses perseveraram, unânimes em oração, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Queridos, isso não é coincidência. Isso não é coincidência. Abraão recebeu a promessa que teria um filho com 75 anos. O filho foi nascer com 100. 25 anos. O que ele fazia nesses 25 anos? A oração, ela nos deixa em pé em momentos que o diabo tenta nos derrubar. A oração, ela mantém aquecida a chama da promessa no nosso coração. A oração mantém você sem vacilar perante as dúvidas que acontecem. A oração. Atos fala do poder da oração. Então você, mulher, continue orando. Você, homem, continue orando. Você, casal, continue orando. Não abra mão da oração. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre orar sem esmorecer, Lucas 18, Colossenses 4, perseverai na oração, Romanos 12, 12, regozijai-vos na esperança, seja paciente na tribulação e na oração perseverantes. Eu quero chamar o louvor aqui à frente, e daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia, mas eu quero encerrar com o último ponto, e talvez seja o resumo que vai fechar essa mensagem. Os 120, que nós lemos em Atos 1, eles estavam fechados num cenáculo. Não tinha televisão, não tinha YouTube, não tinha Spotify. O que eles tinham? A promessa de Jesus. Era o que eles tinham. Espere em Jerusalém 10 dias. O que eles estavam fazendo? Eu acredito, eu creio, que eles olhavam constantemente para Jesus Cristo. A dúvida vinha, Jesus, o Senhor prometeu. A dúvida se soprava,
Jesus, o Senhor prometeu. Alguém batia na porta, vocês não vão sair daí? Jesus prometeu. A quarta e a última coisa, olhe para Jesus. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Queridos, que eu e você possamos ser como está escrito, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Eu vou orar para que, se você está vendo uma nuvem preta na sua frente, pastor, eu não vejo, sinceramente não vejo nada. Pastor, eu não acreditei em nada que você falou. Eu creio que o poder de Deus vai inundar a sua casa. Mas como é que eu faço isso? Insistindo até romper. Não abra mão do que Deus já te entregou. A perseverança não é permanecer porque tudo está acontecendo. É permanecer porque Deus falou. Eu volto lá para o começo. Os 120 eram como nós. Estavam entre a promessa e o cumprimento da promessa. Eu e você, hoje, em 2026, estamos entre a promessa e o cumprimento da promessa. E eu vou orar para que o desânimo vá embora, a incredulidade vá embora, e que a gente possa ser revestido pelo poder do Senhor. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração nessa noite? Glória a Deus. Se coloque em pé nesta hora. Eu quero orar. O grupo de apoio pode se preparar também para a ceia. E eu quero ler um último texto. Com os olhos fechados. Feche seus olhos onde você está. Eu não sei em que etapa da vida você está. Às vezes a comparação está sugando você. Eu sinto que alguns estão sendo sugados pela comparação. Experimente jogar fora as redes sociais por um tempo. Desligar. Não olhar. Talvez o medo, o desânimo bateu à sua porta. Nós vamos orar. E Jesus Cristo vai entrar na sua casa e reina na sua casa. Às vezes uma expectativa frustrada. Ou talvez uma distração. Eu vou orar nessa hora. Para que Deus possa colocar aqui um exército. Um bom soldado de Cristo, aquele que não desiste e que não desanima. Aquele que vai até o fim, porque nós cremos em quem prometeu. Nós entendemos o chamado e nós oramos continuamente. E eu quero encerrar com um texto, Tiago 1,4. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Queridos, a perseverança nos leva à perfeição, à integridade, e nada vai nos faltar. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite tão gostosa. Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, os nossos corações, os nossos casamentos, as nossas empresas, trabalhos, tudo que a gente faz, a nossa semana, nossos filhos e netos. Pai, nesta hora eu me levanto contra Satanás e seus demônios. Eu proíbo os Satanás e seus demônios desanimarem os casais neste lugar. Eu levanto o escudo da fé em torno dessa pessoa. Qualquer tipo de distração, vá embora. Em nome de Cristo Jesus, seja uma pessoa, seja um negócio, seja uma tarefa, isso vai embora. Pai, que nós possamos focar em Cristo Jesus. Se existe alguém aqui com medo com relação ao futuro, medo do que vai acontecer semana que vem, medo dos próximos dias, eu libero uma palavra de segurança, de paz, em nome do Senhor Jesus. Pai, na autoridade que o Senhor me revestiu, eu declaro uma semana extraordinária, protegida, livre da comparação. Se existe alguém que está sendo enrolado cada semana mais pela comparação, essa é uma noite de libertação desse mal, em nome do Senhor Jesus. Pai, que nós possamos sair daqui hoje animados, inspirados, prontos para viver o extraordinário. Pai, e como aprendemos com o 120, nós cremos em quem nos chamou. Quem nos chamou é fiel, quem nos chamou cumpre o que promete, e Ele se chama Jesus Cristo. E nós olhamos para Ele em nome de Cristo Jesus. Pai, obrigado por essa noite tão gostosa, essa palavra que nos coloca em pé. Pai, que nós possamos viver e ser insistentes até romper, e que as promessas se cumpram em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus.